Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o vosso professor das Ciências da Terra e da Vida, meu nome é Aristides Cabral, vosso professor do 5º ano de escolaridade. Espero que estejam bem. Vamos então ao sumário da nossa aula. Vamos ver então a estrutura externa da Terra, vamos ver a litosfera, vamos ver a biosfera e vamos ver também a interação que existe entre os subsistemas terrestres. Não se esqueçam de que vocês têm o vosso manual e, como podem ver no slide, podem consultá-lo nas páginas 29 e 30. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma revisão da aula anterior. Fizemos o estudo da atmosfera, vimos a importância da atmosfera para a vida na Terra. Fizemos o estudo da atmosfera, vimos a importância da atmosfera para a vida na Terra, os principais componentes da atmosfera, o estudo da hidrosfera, constituição da hidrosfera, isto é, a quantidade de água salgada e água doce, essa relação. No estudo da atmosfera, nós vimos que a atmosfera é uma camada que envolve, uma camada gasosa, isto é, formada por gases que envolve a Terra, não é? Vimos que os principais gases que formam a atmosfera são, exatamente, o azoto ou o nitrogênio e ainda o oxigênio. São os gases que existem em maior quantidade, não é? Mas existem uma grande diversidade de gases, mas nós vimos dois dos que existem em menor quantidade. O dióxido de carbono e o vapor de água, né? Vapor de água que é muito útil para a chuva. Formação de chuva que, como sabemos aqui em Cabo Verde, chove pouco, né? É por falta da existência de grande quantidade de vapor de água para formar chuva suficiente para o nosso país. Depois nós vimos a hidrosfera, né? Hidros significa água, é mais uma camada da Terra, né? Uma camada que faz parte da estrutura externa da Terra. Hidrosfera é toda a água que existe ao nível do nosso planeta. Nós vimos que existe água salgada, exatamente, e água doce. Qual será então a água que existe em maior quantidade? Lembram-se? Exatamente, a água salgada, não é? A água que se encontra nos mares, nos oceanos. Nós vimos que existe em maior quantidade e essa quantidade é 97%. Os restantes 3% é água doce. Mas não se esqueçam que a água doce está no estado sólido e também no estado líquido. A água que nós usamos para o nosso consumo. Vamos ver então a litosfera. A litosfera é a camada sólida que é constituída por rochas e solos. A parte mais superficial da Terra chama-se crosta terrestre, não é? É onde o homem desenvolve todas as suas ações, não é? É onde pratica agricultura, constrói casas, estradas, cidades, não é? Etc. É muito importante porque serve de suporte aos seres vivos e é onde o homem faz as suas construções, explora os recursos naturais, pratica a agricultura e desenvolve o seu modo de vida, não é? Nós sabemos que as cidades, as construções, todas as construções que o homem faz, a prática da agricultura, não é? A produção de madeira, por exemplo, nas florestas, tudo o que o homem faz é na superfície terrestre, não é? Na litosfera. É uma garantia que a litosfera dá. Temos aqui algumas imagens que nos mostram atividades que o homem desenvolve na litosfera, não é? Primeiramente, o que é que nós temos, não é? Temos construção de casas, não é? A casa onde vocês moram, os materiais que foram utilizados na construção da casa foram retirados da natureza, não é? Que é formada, ou que forma a litosfera. Os materiais juntos formam a litosfera. Podemos ver máquinas a explorar uma mina de carvão, não é? Em Cabo Verde nós não temos aquele tipo de carvão, mas temos, por exemplo, areia. Vocês conhecem, certamente, algum lugar onde se retira areia. Também é um recurso natural. Uma ação do homem que é
a retirada de areia. Mas a agricultura, com certeza, conhecem, não é? Praticamente todas as crianças de Cabo Verde conhecem algum lugar onde se pratica a agricultura. Está bem? Então é onde o homem desenvolve todas as suas ações, ainda o homem desenvolve muito mais ações do que estas, ações essas que resultam no seu modo de vida. Passamos então para a biosfera, que é mais uma camada. Alguém sabe o que é a biosfera? Já ouviram falar da biosfera? O que é que forma a biosfera? Vamos ver então, juntos. Biosfera é o conjunto de todos os seres vivos que existem na água, no ar e na terra, e o espaço onde eles vivem, não é? Os ecossistemas. Na biosfera podemos encontrar formas de vida dos mais simples, dos mais pequenos aos mais complexos. Prestem atenção lá, na imagem que nós temos, podem ver que há animais lá, não é? Vários animais de diferentes tamanhos. Então, existem animais muito pequenos, que inclusive alguns são invisíveis, não é? Animais, seres vivos, aliás, que podem até inclusive nos causar doenças, mas outros também são úteis. Então, vamos ver os seres vivos, aliás, que são os menores, os mais simples, mais pequenos, que são invisíveis aos nossos olhos. Biosfera. Temos aí, então, o exemplo das bactérias. Estão a perceber? Bactérias são seres vivos muito pequenos, né? Temos de utilizar um equipamento que se chama microscópio para podermos observá-los. Estão a perceber? Como eu estava a dizer, alguns podem causar doenças, não é? São prejudiciais. Está bem? Mas há outros também que são úteis. São uns que se, por exemplo, não houvesse, aliás, essas bactérias, tu ficarias sem comer um iogurte, né? Não se produziria, por exemplo, o pão, o queijo. São bactérias que são úteis ao homem, não é? Então, uns são prejudiciais, né? Podem ser perigosos para a nossa saúde, perigosas para a nossa saúde, mas outras, no caso, são úteis, não é? Seres vivos mais simples. Mas também existem os seres vivos mais complexos, os maiores, né? Como aqueles que nós vimos na imagem. Esses animais, aqui no caso, temos uma ave. Alguém sabe o nome desta ave? Como é que se chama esta ave? Lá em casa. Muito bem. Chama-se beija-flor, não é? Aquela ave alimenta-se de flor. Então, faz parte dos seres vivos maiores, dos mais complexos. Mais complexo quer dizer que tem mais partes, digamos. Estão a perceber? Temos lá um elefante, certamente já viram na televisão, né? Um animal grande. E temos ainda um girassol, né? Temos lá uma plantação de girassol. Então, estes são seres vivos, os seres vivos maiores, mais complexos, né? Têm mais partes no seu corpo, até porque são visíveis, vocês conseguem ver diretamente. Mas os seres vivos mais simples não podem ser vistos sem utilizarmos o equipamento que eu disse há pouco. Lembram-se do equipamento? Como é que eu disse que é o nome? Ah, sim, lembram-se sim. É o microscópio. Mas vamos ver a interação entre todas as camadas, todas as partes que fazem parte da estrutura externa da Terra. Nós tínhamos visto na última aula, nós vimos a atmosfera, que é formada por gases, né? Vemos a hidrosfera, que é o conjunto de toda a água que existe no nosso planeta. Já vimos a litosfera, que é formada pelas rochas e solos. E já vimos a biosfera, que é o conjunto de todos os seres vivos que existem, mais o espaço onde eles vivem, né? Como vimos, há formas de vida na Terra, na superfície terrestre, tal como nós, por exemplo, somos animais racionais, não é? Já vimos que existe vida na água, os peixes, por exemplo, os golfinhos, que são mamíferos, por exemplo, as baleias também são mamíferos, e existem também seres vivos no ar, não é? Bactérias, por exemplo, existem no ar. São invisíveis, exatamente por isso utilizamos aquele equipamento que eu disse. Essa ligação entre, vamos ver essa ligação entre aquelas partes que constituem a estrutura externa da Terra. Observem antes a imagem, quero chamar a atenção para uma coisa. Nós temos lá a atmosfera, que é o ar, não é? Temos a hidrosfera, que é a água, temos a biosfera no meio
E depois temos a geosfera. Atenção, ainda não tínhamos falado da geosfera. Qual é a camada, qual é a estrutura, a parte da estrutura da Terra que falta lá? Vamos ver. Temos lá a geosfera. Qual é a parte que falta? É exatamente, não estão a ver a litosfera. Exatamente. Litosfera é a mesma coisa que geosfera. Está bem? Muito bem. Essa ligação, vejam que a biosfera está no fim. Alguém pode me dizer por que razão a biosfera está no meio? Muito bem. A biosfera depende de todas aquelas 3 partes. Por isso é que está no meio, não é? Vamos ver. A atmosfera fornece oxigênio aos seres vivos. Os seres vivos formam a biosfera. A hidrosfera fornece água aos seres vivos, que formam a biosfera. E, aliás, muitos ainda vivem na água. A água serve de suporte para a vida desses animais, né? Desses seres vivos. A água, que é a hidrosfera, modifica as rochas e os solos, né? Vocês veem, por exemplo, que quando chove, logo após as primeiras chuvas, a água passa, por exemplo, à frente da vossa porta, da porta da vossa casa, ou então no leito da ribeira à frente da vossa casa, e veem que a água tem a cor castanha. Então, qual é a razão da água ter essa cor castanha? Muito bem. Como a água transporta a terra, não é? A terra que encontra pelo caminho, a água é transparente, mas ao misturar-se com a terra, fica com uma cor, qual é a cor? Castanha. Então, a hidrosfera muda o solo. Estão a perceber? Vocês conhecem, por exemplo, os vales. Essa modificação é feita principalmente pela água, a água das chuvas. E ainda, as plantas retiram do solo, que é a litosfera, todas as substâncias que necessitam para viver. Então estão a ver a razão de eu ter apresentado uma imagem como aquela. E aquelas setas. Aquelas setas o que é que estão lá a fazer? Estão a mostrar o quê? Digam-me lá. Muito bem. Estão a mostrar que uma daquelas partes não pode funcionar sozinha, não é? Há uma interdependência, não é? Uma faz algo sobre a outra, não é? Uma depende da outra. Os animais dependem do ar para se respirar, que faz parte da atmosfera, aliás. Precisam de água para beber, não é? O solo também pode ser transportado pela água. A água das chuvas transporta, por exemplo, o solo, pedras para o mar. A biosfera serve-se de tudo o que aquelas outras 3 partes fornecem para sobreviver, não é? Serve de suporte, é o lugar onde eles vivem, encontram lá também alimentos, não é? Exatamente. Alguma pergunta? Nós vamos ver no fim. Eu vou fazer perguntas para ver quem esteve atento. Bem, já vimos a biosfera e a litosfera, né? Vimos resumidamente o que é a litosfera, o que é a biosfera. Vamos então a um exercício para ver se vocês estiveram atentos durante esse tempo. A Terra apresenta, exercício 1, a Terra apresenta 4 subsistemas. 1.1. Indica esses subsistemas. 1.2. Qual dos subsistemas representa o conjunto de todos os seres vivos? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício e daqui a pouco nós vamos conferir. Espero que consigam acertar nas respostas. Não se esqueçam, fiquem sempre atentos.
Se estiveram atentos, com certeza conseguiram responder às perguntas. Mas para conferir, nós vamos ver juntos. 1.1 indica esses subsistemas. Conseguiram responder? Conseguiram identificar ou indicar os 4 subsistemas? Muito bem. Vamos ver? Os subsistemas que formam a estrutura externa, quer dizer, de fora da Terra, são a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Certo? Conseguiram? Conseguiram chegar lá? Para quem não conseguiu, já sabe, deve observar e registar a resposta certa. Os 4 subsistemas. Está bem? Vamos à próxima pergunta, próximo exercício. 1.2. Qual dos subsistemas representa o conjunto de todos os seres vivos? Como é que se chama esse subsistema? Conseguiram? Exatamente. Chama-se biosfera. Como podem conferir, a biosfera representa o conjunto de todos os seres vivos que existem ao nível do nosso planeta. Existe a vida na água, nos meios aquático, terrestre e aéreo. Para a próxima aula, deixo-vos com um trabalho de casa, né? Nós vimos que a Terra tem uma estrutura externa, mas a Terra apresenta também uma estrutura interna. Então, tem uma estrutura externa, que é fora da Terra, não é? Da superfície para o espaço, mas também tem uma estrutura interna, que significa uma estrutura para dentro, né? No interior da Terra não é tudo igual. Então, além da estrutura externa da Terra, a Terra possui uma estrutura interna. O que é que vocês vão fazer para a próxima aula? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a estrutura interna da Terra, né? As camadas que formam o interior da Terra. Podem consultar o vosso professor ou professora das Ciências da Terra e da Vida, ou de Geografia, ou de outra ciência afim. Podem consultar os vossos pais, podem fazer também uma pesquisa na internet. Para terminar a nossa aula, vamos fazer juntos uma síntese, um resumo do que vimos hoje, certo? Nós definimos a litosfera, nós vimos a importância da litosfera para o homem e para os outros seres vivos, definimos a biosfera e vimos a relação que existe entre os subsistemas terrestres. Chegamos ao fim de mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Antes de me despedir, gostaria de vos recordar as regras sanitárias, isto é, do Ministério da Saúde. Estamos em tempo de pandemia, temos que nos prevenir, não é assim? Muito bem, sei que vocês concordam. Para nós nos prevenirmos, devemos lavar as mãos com água corrente e sabão, usar uma máscara nova, evitem partilhar objetos pessoais lá em casa, evitem também e, sobretudo, partilhar materiais escolares, né? Borracha, fiador, lápis, etc. Não se esqueçam também de, nas carteiras, guardarem uma distância de segurança do vosso colega e usem a máscara corretamente. Até logo, fiquem bem.